Acompanhe agora os destaques da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Podemos sentar. Obrigado. Declaro aberta a 28ª sessão ordinária da Igreja STI-1 deste tribunal, designada para hoje, 4 de outubro de 2018. E faço, em primeiro lugar, cumprimentando as senhoras e os senhores ministros, digníssimo representante do Ministério Público, senhoras e senhores advogados, e os advogados, hoje eu quero saudar, na pessoa do Dr. Egler José Horta Barbosa, que é o aniversariante do dia 30, próximo passado. Nossos cumprimentos. E saúdo também os servidores, tudo na esperança de que tenhamos um dia feliz e produtivo. Comunico as ausências justificadas da nobre ministra Maria Cristina Peduzzi, que está representando a presidência no evento, fora de Brasília, ministro Lélio Benz Correia, ministro Vieira de Mello, ministro Valmir Oliveira, ministro Augusto César Leite de Carvalho, que estão dedicados exclusivamente à prova oral do concurso para a magistratura, que se realiza aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Também a ausência justificada do nobre ministro Cláudio Brandão, que ontem, já à tardinha, foi convocado como suplente na prova oral do concurso, de modo que nós estamos com um quórum numericamente muito reduzido. Precisamos fazer alguns ajustes na nossa pauta e alguns importantes feitos que estão para hoje não poderão ser julgados e já vamos anunciar. E, Renato, tem 3 feitos aqui, nós já adiamos muito hoje, muitos processos. Tem 3 em que Vossa Excelência está impedido. Então, vou pedir ao ministro Alexandre Ramos para nos prestar esse socorro. Está bem? Pronto, a secretaria ligará agora para o ministro Alexandre Ramos, que virá prestar esse socorro. Pode apregoar. Vamos atender às preferências remanescentes e passíveis de serem julgadas. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani. Embargos em agravo de custo de revista 2.269 de 2015. Embargante Kleber Gomes dos Santos, embargado comunicação Sigma Fone, consultoria e projetos de comunicação social e Banco Bradesco S.A. Tem a palavra o nobre ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, tema posto nos embargos diz respeito ao acordo de compensação, prestação de horas extras habituais e prorrogação de jornada, além de 2 horas e aos sábados, na aplicabilidade da súmula 85, item 4 desta Corte. A Igreja 8ª Turma não conheceu do recurso de revista do reclamante. Em fundamentação, afirmou, aspas, no que se refere à insurgência recursal, ou seja, nas semanas em que detectada apenas a prestação de horas extras habituais, está corretamente aplicada a súmula 85, item 4 do TST, conforme decidido pelo regional. Em razões de embargos, o reclamante alega que a análise da validade do acordo de compensação de jornada não pode ser realizada semana a semana, mas em sua integralidade. Insurge-se quanto ao entendimento fixado na súmula 36 do TRT da 9ª Região e entende inaplicável a compreensão da súmula 85,
Item 4. Maneja a divergência jurisprudencial. Tal como alega o reclamado em impugnação, a questão está pré-questionada na turma apenas sob o enfoque da prestação de horas extras habituais, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão turmário. Aspas. O tribunal entendeu inaplicável a parte final do item 4 da súmula 85 desta Corte, quando constatado em qualquer dia da semana, o excesso de jornada, além do máximo legal admitido no artigo 59 da CLT, de 2 horas, ou ainda, quando aferido o labor no dia destinado à compensação. De outra forma, entendeu que, havendo habitualidade de horas extras, fora de qualquer das hipóteses anteriormente mencionadas, será aplicável a parte final do item 4 da súmula 85 desta Corte. No que se refere à insurgência recursal, ou seja, nas semanas em que detectada apenas a prestação de horas extras habituais, está corretamente aplicada a súmula 85, item 4 do TST, conforme decidido pelo Regional. Fecho aspas. Efetivamente, a turma não emitiu tese acerca do exame em conjunto dos 3 elementos mencionados pelo Regional: horas extras habituais, excesso de jornada além do máximo legal admitido no artigo 59 da CLT e trabalho no dia destinado à compensação para a rejeição da súmula 85, item 4. A súmula 297 desta Corte exige o pré-questionamento para a admissibilidade dos recursos de natureza extraordinária, revista e embargos. Não tendo a parte oposto embargos de declaração, não foi suprida a omissão, estando precluso o exame da matéria sob o enfoque pretendido, conforme recomenda a súmula 184. Diante disso, não se verifica contrariedade à súmula 85, item 4, pois impossível o exame da questão sob o enfoque pretendido pela parte. Os 5 arestos colacionados são inespecíficos, pois tratam de casos em que a turma julgadora considerou 2 ou 3 dos elementos fáticos antes mencionados para não aplicar a súmula 85, item 4 do TST. Colaciona as emendas para exame de vossas excelências. A divergência jurisprudencial, sabemos, abre a impulsionar o recurso de embargos a de partir de arestos que reúnam as mesmas premissas de fato e de direito ostentadas pelo caso concreto, com diverso resultado. A ausência ou acréscimo de qualquer circunstância faz inespecífico o julgado para este fim, incidência da súmula 296.1 desta Corte. Por isso, senhor presidente, senhores ministros, eu não conheço do recurso de embargos. Não conheço. Doutor Vitor. Pelo embargado, senhor presidente, apenas o registro. Registre a presença ilustre do doutor Vitor Sumano Júnior, que patrocina o embargado. Indago se há alguma divergência, dúvida. Não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator. Agora vamos retomar aquele anterior, do qual... sim, o que está a impedimento do nobre ministro Breno. Depois nós vamos julgar aqueles em que há impedimento do nobre ministro Renato Paiva para aproveitar a bondade, a disponibilidade do nosso ministro Alexandre Ramos, que está disponível desde cedo. Obrigado, ministro Alexandre. Você vem nos prestar um grande socorro num dia de muitos adiamentos. Apregou-se, então, o primeiro que tem impedimento. Relator excelentíssimo, senhor ministro Roberto Bresciani. Embargos declaratórios e embargos em recurso de revista 1364 de 2012, perdão. Embargante Gafor S.A., embargado Walter Augusto Rilo Martins. Nesse processo, a registro de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Tem a palavra o nobre ministro Bresciani. Senhor presidente, a reclamada embargante sustenta que a jurisprudência desta subseção vem decidindo pela possibilidade de controle de jornada por equipamentos de satélite, desde que o conjunto fático probatório demonstre a tal possibilidade. Afirma que, entretanto, aspas, não há nos autos registros de itinerários de viagens, itinerários pré-estabelecidos, monitoramento por instrumentos de comunicação, fecho aspas, razão pela qual não há como se concluir pela existência de controle de jornada. Ao contrário do que afirma a reclamada, tal como exposto na decisão embargada, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que factível o controle de jornada, ainda que por meio indireto, sistema de rastreamento via satélite, é necessário o respeito ao limite diário a que alude o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. Assim, concluiu-se,
basta a possibilidade de fiscalização e controle de jornada por meio do rastreamento via satélite para descaracterizar a exceção prevista no artigo 62, inciso 1 da CLT. A parte, na verdade, manifesta inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável. Constato que os embargos de declaração foram opostos à deriva das situações a que se referem os artigos 1022, incisos 1, 2 e 3 do CPC e 897-A da CLT. Por isso, nego o provimento aos embargos de declaração. Vossa Excelência, portanto, nega provimento. Indago se há alguma divergência. Não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto. Mas, antes de apregoar o próximo, eu só quero registrar aqui que o desembargador Luiz José Dezena da Silva, que, como se sabe, está indicado ao Senado para compor o tribunal na vaga decorrente da aposentadoria do nobre ministro Fernando Ono, está com a sua sabatina confirmada para o dia 10, próximo, quarta-feira, às 10 da manhã. Hoje eu vou tentar falar com Sua Excelência, que ontem não foi possível, mas já tenho, inclusive, o ofício que Sua Excelência recebeu e deverá ser realmente sabatinado na quarta-feira, a quem, desde logo, que a SDI deseja muita sorte, muito sucesso, porque inteligência e capacidade e eu diria experiência, Sua Excelência tem de sobra para bem responder a uma sabatina de alto nível na Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República. Agora vamos apregoar. Pode apregoar o próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta, embargo sem recurso de revista, 144.700 de 2008. Embargante Leido Luiz Dias, embargado Fundação Petrobras de Seguridade Social, Petróleo Brasileiro S.A. e Braskem S.A. Nesse processo, há registro de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva. Tem a palavra o nobre ministro Freire Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, na verdade, esse caso estava pautado para a sessão anterior, ele teve que ser adiado por insuficiência de quórum. É um caso já conhecido, trata-se de caso de complementação de aposentadoria, aplicação da súmula 288 desse tribunal, com a modulação dos efeitos da decisão pelo tribunal pleno. A decisão da turma foi proferida antes da data da alteração da nossa súmula 288, que ocorreu em 12 de abril de 2016, e este caso é um caso que é alcançado pelo item 3 da súmula, autorizando a modulação dos efeitos da alteração procedida naquela ocasião, para aplicar ao caso a redação original da súmula 288, item 1, já que a aposentadoria desse reclamante ocorreu antes da edição das leis complementares 108 e 109 de 2001. A decisão da Egrégia Sétima Turma foi no sentido contrário, mas ela foi proferida antes dessa alteração do verbete e da modulação procedida, razão pela qual eu estou, procurando ser sintético, estou conhecendo dos embargos por contrariedade à nossa súmula 288, item 3, que trata exatamente da modulação dos efeitos, e, no mérito, eu dou o provimento aos embargos para restabelecer o acórdão regional, que, por sua vez, manteve a decisão de primeiro grau, a sentença, pela qual se julgou procedente o pedido de diferenças de complementação de aposentadoria, nos termos do regulamento vigente, à data da admissão do reclamante. Custas em reversão a cargo das reclamadas. É o meu voto. Doutor Lucas, patrocina o embargante? Sim. Excelência, apenas o registro da presença. Tá bem, obrigado. Por enquanto. Se houver divergência, Vossa Excelência tem a palavra assegurada. E, senhoras e senhores ministros, alguma dúvida, divergência? Não havendo divergência, pois proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator Freire Pimenta. Pregou-se o próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Agravo embargos em recurso de revista 5.113 de 2010. Agravante Global Village Telecom Limitada, agravado Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal. Neste processo, há registro de impedimento do excelentíssimo senhor ministro Renato Lacerda Paiva. Tanto no anterior quanto neste, compõe o quórum do julgamento do nobre ministro
Alexandre Luiz Ramos. Tem a palavra o nobre ministro Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, aqui se trata de agravo interposto contra a decisão denegatória do segmento do recurso de embargos proferida pela presidência da 4ª turma desta Corte. Os embargos foram interpostos contra a decisão desta turma, que enfrentou a conhecida questão, já recorrente nesta subseção e nas turmas desse tribunal, quanto à legitimidade ativa ad causa do sindicato para atuar como substituto processual da categoria profissional. Os embargos são da reclamada. Discussão da defesa de direitos individuais homogêneos. O pedido em questão foi o de pagamento de adicional de periculosidade e reflexos. No outro polo está o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações do Distrito Federal, Sintel, do Distrito Federal. E aqui a matéria já é bastante conhecida de todos nós, cito vários e vários precedentes, na mesma linha da decisão da turma, e os arestos trazidos a cotejo para caracterizar a divergência jurisprudencial se mostram superados pela nossa jurisprudência já assentada a respeito do tema, incidindo, portanto, o disposto no artigo 894, parágrafo 2º da CLT. Razão pela qual meu voto é no sentido de negar provimento ao agravo. Nega provimento. Grande sessão, divergência? Não havendo divergência, pois proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator, Freire Pimenta. Ministro Alexandre Ramos, até aqui foram esses os que foram revelados o impedimento. Então, agradecemos a Vossa Excelência, a contribuição de Vossa Excelência, e Vossa Excelência, se desejar continuar conosco, será um grande prazer. Mas sei dos encargos, do volume nos gabinetes, Vossa Excelência fique à vontade para se desejar voltar. Obrigado, presidente. Estarei no gabinete à disposição de Vossa Excelência. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Vossa Excelência é sempre muito disponível, solícito, solidário. Então, vamos seguir as preferências. Relator, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Embargos em agravo e recurso de revista 305 de 2011. Embargante Nádia Centenaro. Embargado Itaú Unibanco S.A. Tem a palavra o nobre ministro Breno Medeiros. Relator. Senhor presidente, senhores ministros, recursos de embargos, indenização por danos morais, doença ocupacional, nexo causalidade e configuração. A convicção do Tribunal Regional acerca da existência do nexo causalidade entre as patologias adquiridas e as atividades exercidas pela reclamante, que resultou do afastamento das conclusões periciais em sentido contrário, sentou-se basicamente em presunção legal. A partir do soberano delineamento fático dado por aquela corte, a colhenda turma reformou a decisão regional ao fundamento que nenhuma das provas descritas se mostrava eficaz a afastar a conclusão pericial, no sentido de que, embora reconhecendo haver movimentos repetitivos na rotina diária da reclamante, entendeu que esses não eram compatíveis com as enfermidades manifestadas, e aí é o importante do voto da turma. Nesse contexto, não se há de reconhecer a excepcional hipótese de cabimento de embargos por contrariedade à súmula 126, no caso concreto. No mais, a indicação de ofensas dispositivos de lei e Constituição não se insere nos permissivos do artigo 8942 da CLT. E a divergência jurisprudencial suscitada, por sua vez, também se assenta em aresto inespecífico, que discute a comprovação da culpa e não do nexo causal, não ultrapassando o óbice da súmula 2961, razão pela qual eu voto no sentido de não conhecer desembargos. Não conhecer desembargos. Doutor Rômulo, que veio pelo embargante. Senhor presidente, eu peço uso da palavra com procuração nos autos. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores ministros e os representantes do Ministério Público, apenas quanto ao ônus da prova, excelência, eu gostaria de trazer alguns destaques aqui na tribuna. O Tribunal Regional, ele analisou que
abre aspas, nenhuma prova documental produziu o réu para afastar nexo técnico entre a atividade laboral e as patologias diagnosticadas, cuja presunção decorre da legislação previdenciária, motivo por que merece reparar a sentença de maneira a estabelecer nexo de causalidade entre as doenças sofridas pela autora e a atividade laboral em prol do réu. O acordo regional ele é muito claro ao afirmar que o réu não comprovou em adotar as medidas suficientes, né, para afastar a responsabilidade subjetiva e, data máxima vênia do entendimento do ministro relator, nobre ministro relator e da Igreja Oitava Turma, entende sim a reclamante que o aresto colacionado no seu recurso de embargos ele é específico. E eu peço vênia para Vossa Excelência para ler alguns trechos do recurso de embargos, do aresto colacionado no recurso de embargos. Abre aspas. Definida a responsabilidade patronal na modalidade subjetiva por dolo ou culpa no tocante ao acometimento de Léo Dort por seus empregados, cabe à empresa comprovar, caso a caso, a adoção de todas as medidas necessárias para reduzir ao mínimo os riscos do ambiente de trabalho, em observância às normas de segurança, higiene e saúde ocupacional exigíveis para o desenvolvimento da atividade empresarial. Mais abaixo, o aresto diz o seguinte: a inexistência nos autos de prova cabal no sentido de que o empregador observou todas as normas de segurança, higiene e saúde ocupacional exigíveis para a prevenção de Léo Dort, maxime em ambiente de trabalho altamente propício para o desenvolvimento de doença profissional dessa natureza e impõe um reconhecimento de culpa por omissão a atrair o dever de reparação em decorrência da moléstia profissional incapacitante que acometeu a empregada. Esse aresto, Excelência, que foi constado no recurso de embargos, entende o reclamante que ser absolutamente específico ao presente caso, na medida que o acórdão regional ele atribuiu uma condenação em danos morais no valor de R$ 67 mil, em virtude do reclamado não ter comprovado adotar as medidas cabíveis para seriam para prevenir a doença laboral cometida pela reclamante, que foi a Léo Dort, ora mencionada. Razão pela qual, apenas com essas breves considerações, que o reclamante pede o provimento do seu recurso no particular. Está bem, doutor Romulo. Doutor Vitor. Aguardo, senhor presidente. Está bem. Por enquanto, registra a presença do doutor Vitor Russumano. Egrégio sessão. Uma dúvida, divergência? Senhor presidente. Ministro Pimenta. Se nenhum outro ministro mais antigo o desejar, eu vou pedir vista regimental. Os embargos tiveram seguimento pelo despacho da presidência da Egrégia Oitava Turma, com base na especificidade do aresto. E também há uma discussão aqui delicada, sempre delicada, de eventual contrariedade à súmula 126. Então, eu peço vista regimental. Está bem. Doutor Vitor, Excelência deseja sustentar logo... Eu aguardaria o retorno, senhor Aguarda o presidente. retorno, né? Então, está bem. Então, proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Freire Pimenta e fica preservado o direito à sustentação oral do advogado do embargado. Sim, e eu peço notas degravadas, inclusive da sustentação, por favor. Está bem. Notas degravadas ao nobre ministro Freire Pimenta, contemplando a sustentação oral aqui já realizada hoje. Pregou isso próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 1210 de 2014. Embargante Darliton Ferreira da Fonseca, embargada TC Engenharia Limitada em recuperação judicial e CELG Distribuição S.A. Tem a palavra o nobre ministro Caputo Bastos. Presidente, eminentes colegas, matéria já bastante conhecida desta egrégia subseção, questão que envolve a terceirização em ente público, isonomia salarial, identidade de funções, e eu estou me louvando em precedente desta egrégia subseção no RR 11.623, que concluiu que, para fins de reconhecimento da isonomia salarial de que trata a OJ 383, não se exige que os eletricistas empregados da prestadora de serviço exerçam tarefas exatamente idênticas às desempenhadas pelos os eletricistas da tomadora.
E eu estou, então, encaminhando o voto no sentido do conhecimento e do provimento do apelo, presidente. Conhecimento e provimento. Resumo o voto. Está bem. Doutor Carlos. Se não houver divergência, excelência. Está bem. Já registra a presença ilustre do doutor Carlos Eduardo Pereira. Senhoras e senhores ministros. Senhor presidente. Ou não, ministro Breno? Se não houver ninguém a pedir vista nesse processo, me parece que aqui a questão vai um pouco mais além. Com a nova decisão do Supremo Tribunal Federal, ele vem, inclusive, a decisão dele com relação à terceirização ilícita, ela tem algumas implicações na súmula 383, no meu entendimento, razão pela qual eu vou pedir vista regimental. Registra a presença do doutor Carlos Eduardo e proclamo que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Breno Medeiros. Pregou isso próximo. Excelência, só pela ordem, fica resguardada se houver divergência? Sim, fica resguardada. A secretaria consignará na certidão resguardado o direito à sustentação oral. Doutor Carlos Eduardo. Relator excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga, vistor excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargo sem recurso de revista 6.621 de 2012. Embargante Edvin Bonifácio de Sena Sobrinho, embargado Banco do Brasil S.A. Tem a palavra do ministro Caputo Bastos. Presidente, eminentes colegas, eu, como sempre, tive o cuidado de disponibilizar o meu voto. Eu estou aqui, senhor presidente, eminentes colegas, em resumo, pedindo vênia ao eminente ministro Márcio Eurico, que apresentou divergência, acompanhando o ministro relator, que votou no sentido de conhecer do recurso de embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para restabelecer a decisão regional que condenou a reclamada indenização por dano moral. É a questão da justa causa imputada ao trabalhador por improbidade, ato de improbidade revertida em juízo. Tenho as minhas ressalvas pessoais, mas essa é a jurisprudência que já vai se pacificando essa egrégia subseção, presidente. Acompanha o nobre relator, né? Então, vou continuar tomando votos ante a divergência. Ministro Bresciani. Senhor presidente. Ministro Breno. Senhor presidente. Sim, mas... só um instante, ministro Breno. Ministro presidente, eu peço também vênia a divergência, acompanho o relator. Vai, relator. Ministro Breno, Vossa Excelência estava pedindo a palavra? Eu queria pedir vista regimental nesse processo. Me parece que, eu concordo até com a tese do ministro Guilherme Caputo, mas me parece que a questão aqui, nesses autos, não se refere a ato de reversão quando... Sim, mas Vossa Excelência está pedindo vista regimental? Então, vou pedir vista pronto, regimental. Eu vou proclamar que o julgamento desse feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Breno Medeiros, registrando a presença hoje ilustre do doutor Moisés Volt, pelo Banco do Brasil. Então, fica, portanto, adiado. Vossa Excelência quer notas, ministro Breno, porque já tem votos do ministro Talacem e do ministro Márcio Eurico. Já tenho as notas da... Já tem? Já. Está bem. Está bem. Então, assim, pois, se decide. Apregou isso próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Agravo embargos em recurso de revista 82.500 de 2010. É agravante ArcelorMittal Brasil S.A., agravada Anália Rodrigues. Tem a palavra o nobre ministro relator Márcio Eurico. Pois não, senhor presidente, senhores ministros. Agravo regimental interposto de decisão da presidência da Igreja Terceira Turma que denegou seguimento aos embargos. E fundamento da denegação é de que a matéria, a decisão da turma estava em consonância com a jurisprudência
OJ 191, que trata do contrato de empreitada, dono da obra, mas, sobretudo, porque a SDI1 plena já decidira no IRR 190/53/2015 que a exclusão de responsabilidade solidária ou subsidiária por obrigação trabalhista, a que se refere a OJ 191 da SDI1, não se restringe a pessoa física ou micro e pequenas empresas, compreende igualmente empresas de médio e grande porte e entes públicos. Ademais, constou que, exceto ente público da administração direta e indireta, se houver inadimplemento das obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar sem idoneidade econômico-financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações. Aplicação analógica do artigo 455 da CLT e de culpa in neligendo. Então, segundo a presidência da Egrégia Terceira Turma, a tese apresentada pela turma encontra-se em consonância com a iterativa e notória jurisprudência do TST. A SBDI1, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista em dissídios individuais, em composição plena, decidiu a matéria. Bem, os embargos, senhor presidente, e não enfrenta o fundamento bastante e suficiente da decisão agravada nos termos em que foi proferida, de que o acordo embargado está em consonância com a jurisprudência pacificada na SDI1. Por isso, senhor presidente, estou entendendo que o agravo, o agravo interno está manifestamente desfundamentado na medida em que não impugnou e sequer tangenciou o fundamento da decisão agravada nos termos em que proferida. Então, aqui, ao óbice da súmula 422, item 1, pelo que eu não estou conhecendo do agravo, senhor. Não conhece. Senhores ministros, divergência, não havendo, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pelo nobre ministro relator, isto é, a unanimidade não se conheceu do agravo interno por carência de fundamentação. Nós encerramos as preferências, mas tem mais duas vistas e vamos tentar julgar. Pode apregoar primeiro. Relator excelentíssimo, senhor ministro João Oresta Lazen. Vistor excelentíssimo, senhor ministro Caputo Bastos. Embargo sem recurso de revista 4.090 de 2011. Ministro Caputo Bastos, tem a palavra a Vossa Excelência. Presidente, eminentes colegas, o eminente ministro Dalazen apresentou voto no sentido de conhecer do apelo interposto por contrariedade ao item 1º da súmula 297. No mérito, concluiu pelo provimento do recurso e pedir vista regimental, senhor presidente e eminentes colegas, e com a devida vênia do entendimento esposado pelo eminente relator, reputo correta a aplicação da súmula 297 pela egrégia turma desta Corte, como óbice ao conhecimento do recurso de revista do reclamante, pela contrariedade apontada ao J 413. Com efeito, ainda que se tenha por incontroverso nos autos o fato de o reclamante ter sido admitido em 1982 e, portanto, em momento anterior aos acordos coletivos que atribuíram natureza indenizatória à verba auxílio alimentação, bem como antes da adesão da Caixa Econômica Federal ao PAT, o certo é que tal circunstância, por si só, não tem o condão de viabilizar a aplicação à espécie da OJ 413, tal como pretende o ora embargante. A jurisprudência deste egrégio tribunal, cristalizada na referida OJ, sedimentou-se no sentido de que a alteração da natureza jurídica do auxílio alimentação, procedida por meio de normas coletivas, dando caráter indenizatório à mencionada verba,
ou a adesão posterior do empregador ao PAT não pode atingir o empregado admitido à época em que vigia a regra que atribuía a parcela índole salarial. Essa é a tese admitida por esse colhendo tribunal. E eu trago a redação conferida referida ao J. Sucede, contudo, que da leitura do venerando acórdão regional transcrito pela Igreja Quinta Turma, depreende-se que a referida parcela foi paga desde a sua instituição por meio da ata número 23 de 70, como verba de natureza indenizatória, ainda que do aludido acórdão regional conste a informação de que a reclamada, ao instituir o pagamento da verba por meio da ata 2370, deixou de especificar a sua natureza, não se pode olvidar que o egrégio Tribunal Regional, examinando os termos da referida norma, concluiu tratar-se de verba de natureza indenizatória, porquanto fornecida para viabilizar o trabalho pelo reclamante e não como uma contraprestação pelo trabalho realizado. Isso porque, segundo consta do referido acórdão, a rubrica era paga para, aspas, custear refeições e aquisições de gêneros alimentícios, fecho aspas. Afirmou ainda que os acordos coletivos que se seguiram reafirmaram a natureza indenizatória da verba, ressaltando também que, em 1991, a reclamada aderiu definitivamente ao PAT. Deixou, portanto, consignado que a referida parcela, desde quando instituída, sempre ostentou natureza indenizatória e que tal entendimento encontra guarida na súmula 17 do TRT da 12ª Região, cujo teor não encontraria a súmula 241, tampouco ao J 413. Para melhor compreensão da controvérsia, trago a baile o teor do venerando acórdão regional, transcrito pela Igreja Quinta Turma, quanto ao julgamento dos embargos de declaração. E apenas saliento alguns trechos mais importantes, e principalmente o que diz o seguinte: o benefício auxílio alimentação foi instituído pela Ré por meio da ata 23, de 22 de dezembro de 70, e era destinado aos empregados em exercício efetivo. O ato que instituiu o auxílio, contudo, não faz menção a respeito da sua natureza jurídica. E outros trechos que também reputei importantes para conhecimento de Vossa Excelência. Também houve oposição de embargos de declaração manejados pelo reclamante perante o egrégio Tribunal Regional, e eu também transcrevo a decisão e saliento também o que disse o egrégio Tribunal Regional, apenas num dos seus trechos. O acórdão regional definiu que o auxílio alimentação pago ao autor no curso da contratualidade possuía natureza indenizatória. E aí faz outras considerações e rejeitou os embargos de declaração oposta. Diante do quadro fático probatório delineado pela instância regional, inalterável nesta sede recursal extraordinária, teor do que dispõe a súmula 126, penso que o conhecimento do recurso de revista do reclamante pela alegada contrariedade ao J 413 encontrava, de fato, óbice na súmula 297. Como visto, para acolher-se a alegação do ora embargante, no sentido de que, da data da sua admissão até a adesão da reclamada ao PAT, a parcela era dotada de natureza salarial, a teor da súmula 241 e do artigo 458 da CLT. Necessário seria afastar-se dos contornos fáticos do acórdão regional para proceder-se a uma nova análise dos termos do aludido na ata 2370, que instituiu a referida parcela. Isso porque, segundo consta do acórdão regional, desde a sua instituição, repito, em 1970, a referida verba sempre ostentou natureza indenizatória e não salarial. Registre-se que, embora a premissa suscitada pelo reclamante tenha sido objeto de questionamento nos embargos de declaração opostos na instância regional, o egrégio tribunal nada esclareceu a respeito, visto que ratificou o seu entendimento
quanto à natureza indenizatória da aludida parcela desde a sua instituição e afastou, por conseguinte, a alegação de afronta aos artigos 458 caput e 468 caput da CLT e de contrariedade à súmula 51, 241 e 297. Ante o exposto, respeitosamente, não vislumbro, no caso, a alegada má aplicação da súmula 297 pela Egrégia Quinta Turma, razão pela qual diverjo do eminente ministro relator para não conhecer dos embargos por esse fundamento. E, prosseguindo, senhor presidente e eminentes ministros, ainda no exame do conhecimento dos embargos, penso, pelas razões de decidir já expostas, que o recurso também não logra êxito pela contrariedade apontada à súmula 51, item 1 e 241 e ao J 413. Isso porque a premissa fática consignada no Verano do Acordo Regional, inviável de reexame nessa sede recursal extraordinária, é a de que, desde a sua instituição em 70, o auxílio alimentação sempre ostentou natureza indenizatória. Por divergência jurisprudencial, desponta que os embargos igualmente não comportam conhecimento, porquanto nenhum dos arestos examina a questão debatida à luz da mesma premissa fática consignada nos presentes autos, referente à circunstância de que a parcela auxílio alimentação ter ostentado natureza indenizatória desde a sua instituição em 70, por meio da ata 23. E aqui incide a súmula 296. Então, respeitosamente, divirjo do entendimento abraçado pelo eminente relator e voto pelo não conhecimento dos embargos, seja por não vislumbrar na espécie alegada a má aplicação da súmula 297, seja por também não reputar demonstrada contrariedade às súmulas indicadas, tampouco dissenso de tese com os arestos transcritos. É como voto. Ministro Caputo, eu fiquei muito... Eu quero dividir a minha angústia com essa daí. Porque o ministro relator, o ministro Dallazen, tratou tão somente da questão pré-questionamento. Por isso, os embargos trazem a questão atinente à má aplicação da súmula 297, porque disse a turma, não conheço porque essa questão não foi objeto de debate, de decisão. A questão da natureza jurídica. E eu fiquei muito atento ao voto de Vossa Excelência, que andam um pouco mais. Então, eu estou com essa dificuldade porque o relator já não está mais no tribunal e eu não sei se nós precisamos primeiro definir a questão atinente à contrariedade ou má aplicação da súmula 297. Senhor presidente... O ministro Pimenta está ali, prefiro que ele... Prossiga. Peço a palavra para Vossa Excelência. Para acrescentar a preocupação de Vossa Excelência, muito bem exposta, que o dispositivo do voto do ministro Dallazen é conhecer dos embargos por contrariedade à súmula 2971 do TST e dar o provimento para determinar o retorno dos autos à turma, a fim de que, afastada a ausência do pré-questionamento dos elementos fáticos relacionados à natureza jurídica do auxílio alimentação, prossiga no exame do recurso à revista do reclamante quanto aos temas auxílio alimentação, natureza jurídica, reflexos, auxílio alimentação, extensão aos inativos, como entender de direito, o que o ministro Caputo já fez ao examinar o restante da controvérsia. Sim. E aí secundando Vossa Excelência, eu tive a mesma preocupação. E aí nós vamos definir aqui se há a causa madura suficiente para que se prosseguir nessas casas, ou se nós vamos nos limitar, por enquanto, à divergência do nobre ministro Caputo quanto à contrariedade ou à má aplicação da súmula 297. Ministro Renato, como pensa Vossa Excelência, nos limitamos, por enquanto, o conhecimento apenas quanto à má aplicação da súmula 297? O senhor está de acordo? Alguém... O ministro Pimenta está de acordo também? Ministro Bresciani? Ministro Márcio? Examinaremos só a questão do pré-questionamento. Nos termos do voto do eminente relator. Sim, apenas... Pois é, então eu vou tomar voto, ver se tem... tomar os votos só quanto à arguição de má aplicação da súmula 297, né? O ministro... é o ministro Pimenta, então. Sim, o ministro Márcio já votou, no caso, já, né? Não, sim, o ministro Márcio... Eu antecipei sim meu voto, acompanhando o relator. É que eu estava perguntando... Não, perfeito, não há problema. É que eu estava perguntando só se nós íamos nos limitar... Está bem. Sim, senhor presidente. Então, já na mesma linha que Vossa Excelência
levantou, eu verifico, pelo próprio voto muito bem fundamentado do ministro Caputo Bastos, que no primeiro exame, no exame da existência ou não de uma aplicação da súmula 297, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho, teve pré-questionamento ou não? Essa matéria foi ou não pré-questionada? Porque a turma se ateve a dizer que não estava pré-questionada. Realmente, os embargos, o ministro Caputo tem razão no sentido de que os embargos interpostos pelo reclamante arguem, em primeiro lugar, a contrariedade, a súmula 297, item 1, e depois prossegue dizendo, se superada a ausência do pré-questionamento, pediu o conhecimento dos embargos por contrariedade à súmula 51 e 241 e ao OJ 413 da subseção 1. Nessa linha de raciocínio, eu peço vênia ao eminente ministro Caputo para me ater ao exame da primeira questão, da questão se houve ou não uma aplicação da súmula 297, item 1 do Tribunal Superior do Trabalho na decisão da turma, da lavra do ministro Barros Levenhagen, que foi o relator, e que, conforme o próprio voto do ministro Caputo, a meu ver, bem demonstrou, essa questão da natureza salarial ou indenizatória do auxílio alimentação foi, sim, examinada no acórdão regional, tanto que o ministro Caputo usa dos fundamentos do acórdão regional para concluir em sentido oposto. Então, a matéria foi realmente pré-questionada. Então, me limitando ao exame da existência ou não de pré-questionamento, eu peço vênia ao ministro Caputo para acompanhar o voto do ministro relator, ministro Dall'Asen, que reconhece a contrariedade à súmula 297.1 e determina o retorno dos autos à turma para que prossiga no julgamento do recurso de revista para examinar toda essa matéria subsequente. Não seria, portanto, o caso de nós aqui na subseção avançarmos. Peço vênia para abrir essa divergência parcial quanto a esse aspecto e acompanhar o relator. Está bem. E eu, que minha ideia era tomar voto inicialmente do ministro Renato, por causa da sequência regimental, acabei me pedindo ao ministro Renato, ao ministro Pimenta, mas me desculpe, ministro Renato, era para retomar a contagem a partir de Vossa Excelência. E o R, eu acho que foi o R que atraiu eu não percebi também. A ordem aqui. Tem a palavra, ministro Renato. Senhor presidente, me parece, é uma questão delicada esse processo. Já examinei com cuidado e o reclamante insiste no fato de que fora admitido em 1982, antes da adesão da Caixa Pátria, etc. Não é? Sim. E, em relação ao pré-questionamento, o que me parece é que a súmula 297 só pode ser aplicada em relação à tese a ser discutida e não a fatos não debatidos. Eu tenho dificuldade de dizer que não há pré-questionamento quanto aos fatos não apreciados. E parece que aí seria a aplicação da súmula 296, não 297. 297, a meu juízo, se refere à tese jurídica. Mas me parece que é essa mesma questão que o reclamante pretende, que se enfrente a tese jurídica a partir das premissas ali colocadas e não refutadas pelo acórdão regional. Foi essa a minha percepção. Então, penso até que o ministro Caputo não está divergindo totalmente, porque Sua Excelência até avança, não é? Sim. Mas eu também penso que a melhor solução seria remeter os autos à turma. Então, eu acompanharia o relator com o vênia da divergência. O relator nos estritos termos do seu voto. Eminente ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o ministro Guilherme, isso se extrai dos autos, revela que a Corte Regional disse o seguinte com relação ao auxílio alimentação natureza jurídica. O benefício auxílio alimentação foi instituído pela Ré por meio da ata número 23, de 22 de dezembro de 70, e era destinado aos empregados em exercício efetivo. O ato que instituiu o auxílio, contudo, não fez menção a respeito de sua natureza jurídica. Depois, em embargos de declaração, a Corte de Origem afirmou: o acórdão regional definiu que o auxílio alimentação pago ao autor no curso da contratualidade possuía natureza indenizatória.
Para os recursos de natureza extraordinária, sabemos, é necessário que haja pré-questionamento da matéria discutida nos autos. E o CPC, hoje em dia, prevê e autoriza expressamente, e essa regra tem aplicação subsidiária no processo do trabalho, que a parte provoque a Corte Regional em relação a todos os aspectos de fato e de direito necessários à solução da lide em instância extraordinária, exatamente porque não se pode volver a momentos pretéritos ao acórdão para pesquisa de fatos e provas. E, no caso dos autos, a questão poderia ter passado, sim, pela Corte Regional, quanto ao fato de que teria havido eventual modificação na natureza jurídica da parcela. Ocorre que o Regional textualmente afirma que o auxílio alimentação pago ao autor no curso da contratualidade possuía natureza indenizatória. Recursos de natureza extraordinária não se prestam ao reexame de fatos e provas, a não ser daqueles efetivamente revelados no acordo, na decisão recorrida. Isso vale para todos os recursos de natureza extraordinária. Então, entendo que, de fato, não houve pré-questionamento, quer do fato, quer da questão jurídica, porque a Corte Regional afirma que, no caso dos autos, ou bem ou mal, o auxílio alimentação sempre teve natureza indenizatória. Não faz nenhuma incursão em relação à tese jurídica de que teria havido modificação na natureza jurídica da parcela. Felizmente, em instância extraordinária, estamos limitados ao quadro que o acórdão regional delineia, e, no caso, então, eu concordo integralmente com o ministro Guilherme, inclusive porque Sua Excelência, embora não o tenha dito, avançou em relação às súmulas 51, 241 e AOJ 413, porque dependeriam exatamente da conclusão de que houve tese suficiente a afastar o óbice imposto pela turma no acórdão que é da lavra do cuidadoso ministro Barros Levenhag. Por isso, pedindo vênia ao relator e a todos que o acompanharam, eu voto com o ministro Caputo Bastos. Então, Vossa Excelência, em resumo, neste aspecto, não enxerga contrariedade à súmula 297. Não é? Então, só para botar aqui. E é essa mesma a compreensão de Vossa Excelência, não é, ministro Caputo? Eu só para aqui, eu boto aqui e não me... Está bem. Eminente ministro Márcio Eurico, como vota? Eu já votei, senhor presidente. Eu votei acompanhando o eminente relator. Está bem. Eminente ministro Hugo Schoeman. Eu peço vênia à divergência, embora tenha algumas peculiaridades que o Tribunal Regional poderia ter esgotado mais a matéria, mas eu acho que o pré-questionamento que traz é suficiente para viabilizar a análise da natureza jurídica do auxílio à alimentação neste caso. Então, com todas as vênias à divergência, eu acompanho integralmente o relator. Eminente ministro Breno. Senhor presidente, me parece aqui que a tese, eu estou verificando o voto do relator, estabelece aqui que o exame do acordo regional proferido em embargo de declaração revela que, no caso concreto, o reclamante admitido em 1982 percebeu auxílio alimentação, antes mesmo da pactuação da natureza indenizatória da parcela em norma coletiva e da adesão da Caixa Econômica ao PAT. Então, a tese houve, se após a adesão, se ela continua, se ela seria indenizatória ou não. Seria da alteração. E, nesse caso, o regional passou ao largo dessa questão, dessa discussão, quando ele veio dizer que, desde o início, era indenizatório. Ele não disse que houve uma alteração através da pactuação em norma coletiva ou da adesão ao PAT. Ele passa ao longe disso. Me parece aí que essa questão não foi discutida. E aí não há esse pré-questionamento. No meu entendimento, eu estou votando com todas as vênias, com a divergência esclarecida muito bem pelo ministro Alberto, pedindo vênia ao relator e aos que o acompanharam. Resta-me votar. Eu peço vênia à divergência para acompanhar o nobre relator e a corrente que o acompanha,
por entender, data vênia, que o tribunal concluiu acerca da natureza jurídica da parcela, referindo-se aos fatos. Penso que ali configurou mesmo o exame completo dessa questão, conquanto tenha merecido um debate no recurso de revista a esse respeito. Mas eu peço vênia para acompanhar o relator e proclamo que, por maioria de votos, a SDI conheceu do recurso de embargo interposto pelo reclamante por contrariedade à súmula 297, item 1, e no mérito deu-lhes provimento, considerando prequestionados os elementos fáticos relacionados à natureza jurídica do auxílio à alimentação e determinar o retorno dos autos à turma, a fim de que prossiga no exame do recurso de revista do reclamante quanto aos termos auxílio à alimentação, natureza jurídica, reflexos, e auxílio à alimentação, extensão aos inativos, como entender de direito, prejudicada a análise dos demais temas recursais. Esse é o dispositivo proposto pelo nobre relator. Vencidos os nobres ministros Alberto Bresciani e Caputo Bastos e Breno Medeiros, e o ministro Caputo Bastos juntará voto vencido ao pé do acordo, não é, ministro Caputo? Isso. E ao qual os ministros Bresciani e Breno aderem. Tá bem? Notas degravadas ao ministro Caputo? Não, não, para mim. Notas degravadas para mim, na forma regimental e de assinar esse acordo. Apregou-se o próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Aloysio Corrêa da Veiga, vistor, excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Embargos em agravo e recurso de revista 20.117 de 2013. Tem a palavra o nobre ministro Márcio Eurico, que vem com vista regimental. Pois não, senhor presidente. Aqui se trata de discussão sobre prescrição, horas extras e diferenças salariais, majoração da carga horária. O eminente relator registrou seu voto no sentido de conhecer do recurso por divergência e, no mérito, deu-lhe provimento para, abre aspas, aplicar a prescrição parcial à pretensão de diferenças salariais decorrentes da alteração da jornada, determinando o retorno dos autos acolhendo a turma para julgamento do tema julgado prejudicado no recurso de revista da reclamada e o agravo de instrumento do reclamante, como entender de direito. E Sua Excelência sintetizou o seu voto na ementa que transcrevo. Incide a prescrição parcial para a pretensão de pagamento de diferenças salariais decorrente da alteração da jornada de trabalho do empregado em prejuízo. Se há expressa disposição legal no sentido de não admitir ato unilateral do empregador em prejuízo do empregado, que é considerado nulo, nos termos do artigo 468 da CLT, não há como se considerar efeitos de ato único. Ao contrário, a nulidade importa em renovação da lesão mês a mês, por força do princípio que assegura inalterabilidade das condições ajustadas e do direito adquirido. Deste modo, diante da pretensão de diferenças salariais, em face de alteração em prejuízo da jornada de trabalho, por retratar ato nulo, conforme também dispõe os artigos 9º da CLT e 169 do Código Civil, a análise da prescrição se faz em face do que dispõe a parte final da súmula 294 do TST, pela declaração da prescrição parcial do pedido. Conheceu e deu provimento, portanto, ao recurso. Eu pedi vista porque me pareceu que havia alguma similitude do tema com aquele
tratado nos processos EDRR 1285 de 2010, ministro Dalazen como relator, e EDRR 14.300, 2009, ministro Agra Belmonte, ainda EDRR 978, 2012, ministro Cláudio Brandão, e ainda um EDRR 777, 2011, ministro Aloísio, que seriam julgados na mesma sessão. A matéria, em parte, é a mesma, pois aqui também se discute a prescrição aplicável à hipótese de majoração da carga horária, com o diferencial de que, no presente feito, há duas pretensões sucessivas formuladas com base na mesma alteração. Primeiro, pagamento das 7ª e 8ª horas como extras, pleito idêntico ao deduzido naqueles processos. E, segundo, diferenças salariais decorrentes da irregular diminuição do valor do salário hora. O relator se manifestou, salvo o melhor juízo, expressamente apenas a respeito da prescrição atinente ao pedido de diferenças salariais, que foi formulado em caráter sucessivo. Ao que me parece, porém, a prescrição total pronunciada pela 8ª turma e impugnada no presente apelo também alcançou o pedido principal de horas extras, pois, consoante se extrai do dispositivo do acordo embargado, decidiu o colegiado, por unanimidade, dar provimento ao recurso revista da reclamada para declarar a prescrição total das pretensões requeridas na inicial, nos termos do artigo 269, 4 do CPC. Exatamente em razão dessa abrangência é que se julgou prejudicada a análise do agravo de instrumento do reclamante, que objetivava justamente o processamento de recurso revista, no qual se reiterava pedido de condenação da reclamada ao pagamento de horas extras. Dessa forma, eu, pedindo vênia ao eminente relator, para manifestar-me a respeito da prescrição incidente sobre ambas as pretensões, horas extras e diferenças salariais, iniciando pelo exame de sua aplicabilidade ao pedido principal, que é pagamento de 7ª e 8ª horas como extras. Eu reitero aqui meu entendimento de que o pedido de pagamento de horas extras decorrentes da suposta irregularidade da alteração contratual, consubstanciada na majoração da carga horária, sujeita-se à prescrição total. Trata-se de típica hipótese de incidência da primeira parte da súmula 294 do TST, na medida que não há previsão legal a assegurar ao reclamante direito à jornada máxima diária de 6 horas nos períodos em que se submeter à jornada de 8 horas diárias. O deferimento do pleito, no caso dos autos, condicionar-se-ia à prévia declaração de nulidade da alteração contratual impugnada. Não obstante, a ilicitude dessa alteração somente poderia ser declarada caso a presente ação houvesse sido ajuizada no prazo de 5 anos, o que não ocorreu. A meu ver, a disposição incerta no artigo 468 da CLT não atrai a incidência da parte final do aludido verbete. Raciocínio contrário, afinal, esvaziaria a regra geral ali estabelecida. A par disso, estar-se-ia procedendo à indevida inversão na ordem de julgamento, antecipando-se o mérito à prejudicial, o que, com todas as vênias, não me parece ser de boa técnica. A hipótese vertente, aliás, reflete aquela já analisada em sessão especial realizada no dia 24 de 5 de 2012, quando, ao examinar o processo EDRR 113.840.26 de 2003, no qual figurava como reclamado o Hospital Cristo Redentor, esta subseção em composição plena entendeu por maioria que era total a prescrição incidente. A corrente vencedora na ocasião, formada pelos ministros João Orestes Dalazen, Barros Levenhard, Brito Pereira, Maria Cristina Peduzzi, que ficou como redatora designada, Renato de Lacerda Paiva, Lélio Bentes Correia, Luiz Correia da Veiga e Milton de Moura França,
restando vencidos os ministros Rosa Maria Weber, Horácio de Sena Pires, Augusto César, José Roberto Pimenta e Delaide Miranda Arantes, e o desembargador convocado, Sebastião Geraldo de Oliveira. É certo que sobrevieram arestos desta subseção em sentido contrário, os quais, todavia, não emanaram de julgamento realizado em composição plena. Alguns desses julgamentos até contaram com quórum expressivo, mas houve ressalvas de entendimento ou particularidades, como as verificadas em determinados casos da Caixa Econômica Federal, não constatadas naquele precedente ou no presente feito. Nesse contexto, a menos que esta subseção, reunindo-se novamente em reunião plena, em composição plena, decida rever a questão e alterar aquele entendimento, alteração da qual discordo, por esposá-lo, claro, eu penso que devamos respeitá-lo. Por tais fundamentos, eu nego provimento aos embargos do reclamante quanto à prescrição aplicável ao pedido de horas extras. No que toca à prescrição do pedido de diferenças salariais, provocada pela majoração da carga horária do reclamante, sem o proporcional aumento salarial, eu acompanho o relator na sua conclusão, mas por fundamento diverso. Isso porque o eminente relator concluí pelo enquadramento da presente hipótese na parte final da súmula 294, invoca o disposto no artigo 468 da CLT, o qual, como eu já ressaltei, não me parece prestar-se a tanto. Ainda assim, porém, comungo do entendimento de que se aplica à espécie a destacada previsão sumular, uma vez que, consoante firme jurisprudência desta Corte, a diminuição do salário-hora em tese encontra óbice no artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal, que assegura irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Logo, revendo o entendimento esposado quando do julgamento do presente feito pela 8ª turma, eu reputo plenamente incidente a ressalva invocada por Sua Excelência. Abre aspas, tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Portanto, a fundamentação é distinta. Por todo exposto, eu divirjo do eminente relator, provendo apenas parcialmente os embargos do reclamante, mantenho a pronúncia da prescrição total da pretensão atinente às horas extras, mas afastando para pronunciar a prescrição apenas parcial da pretensão relativa a diferenças salariais. Portanto, determino o retorno dos autos à 8ª turma para que prossiga exclusivamente no exame do recurso de revista da reclamada quanto ao tema que ali julgara prejudicado. É o meu voto, senhor presidente. Muito bem. Então, Vossa Excelência nega provimento, diverge para negar provimento para afirmar a pressão total, quanto à pretensão, quanto às horas extras, e parcial, e prover parcialmente quanto ao isso já no recurso de revista deposto pela reclamada. É isso? Tá bem. E determina o retorno dos autos. Senhores ministros, o ministro Luiz Correia da Veiga é o relator. O ministro Bresciani estava querendo aduzir. Senhor presidente, salvo a preferência do ministro Renato, eu gostaria de pedir vista regimental. Está bem. Preferência concedida, né, ministro Renato? Tá bem. Então, proclamo que o julgamento deste feito fica adiado em razão do pedido de vista regimental formulado pelo nobre ministro Alberto Bresciani. Precisa de notas, ministro Bresciani? Não, precisa não, ministro. Tá bem. Então, concluído essa parte. Algo mais, doutora Janira? Tá bem. Tá bem. Então, declaro, portanto, encerrada a sessão e saudando todos que contribuíram para o seu êxito. E o Sessão TST termina aqui.
Você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho no nosso site e também pelas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.